Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Bem-vindo ao culto da família IADEB Barreiras. E nós iremos aprender neste culto sobre a recompensa de servir Jesus. Então, você que é um servo de Jesus, você que pretende ser um servo de Jesus, você que ainda não o serve, eu quero te convidar para nós estarmos aprendendo juntos à luz da Bíblia a recompensa de servir esse Jesus maravilhoso. Então eu quero convidar você para estar lendo comigo e abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 12, e nós vamos ler apenas o versículo 26. João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me. Onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me serve, meu Pai o honrará. E nessa noite, a gente vai aprender um pouco mais sobre a recompensa de servir Jesus. E eu quero falar para você que a principal recompensa de servi-lo é ser honrado pelo Pai. O Senhor Jesus promete compartilhar conosco, os servos fiéis, a mesma honra que ele recebeu do Pai. E eu quero estar falando neste momento com vocês em dois tópicos importantes. O servo fiel é sempre recompensado. E quem serve a Jesus é honrado pelo Pai. E nós vamos começar hoje viajando um pouco através da Bíblia sobre essa vertente de que o servo fiel é sempre recompensado. Em seus ensinamentos sobre a importância do serviço cristão, Jesus Cristo citou várias parábolas, destacando a conduta do servo para com o seu Senhor. E eu quero falar com você que a gente precisa primeiro entender que antes da gente buscar a recompensa de servir Jesus, a gente tem que entender como é que a gente serve esse Jesus, sabe? Então eu entendo que servir a esse Jesus é algo muito recompensador e que nós vamos falar da maior recompensa que existe. Mas ele diz também para nós alguns parâmetros de como nós devemos servi-lo. Existe uma recompensa para quem o serve, mas existe uma característica particular de que tipo de serviço nós temos que prestar. E o interessante é que existem várias características de um serviço, mas a única que Jesus destaca com mais ênfase é a fidelidade. Se nós observarmos as parábolas de Mateus 25:14, de Lucas 13:36, de Lucas 19:11, a gente vai ver Jesus enfatizando em todas elas a importância de nós o servirmos com fidelidade e de que essa fidelidade será recompensada. O que a gente observa é que Jesus não nos quer servindo a Ele por servir. Jesus não quer que você faça por fazer. Jesus quer que você faça da melhor maneira possível, sabe? O versículo que nós acabamos de ler em João 12, 26, ele diz que se alguém me serve, siga-me. E aonde eu estiver, ali estará o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará.
a gente vê aqui Jesus dizendo, não que ele nos honrará, ele, Jesus, ele diz, eu vou compartilhar com vocês a honra que me foi dada. E quando a gente vai observar na Bíblia e ver a forma como Deus honrou Jesus, pela forma fiel como Jesus serviu a ele aqui nessa terra como homem, e que serve até hoje, eu me empolgo, sabe? Eu viajo de saber que esse Jesus, que hoje foi tão honrado, e que está num lugar extraordinário, quer compartilhar conosco essa honra. Ele não quer nos honrar da mesma forma que foi honrado. Ele quer compartilhar com a gente a forma extraordinária com que ele foi honrado. Então ele diz, não, quem vai honrar vocês, fiéis, servos, não sou eu. Quem vai honrar vocês, servos fiéis, vai ser o Pai. E ele diz, eu vou estar aonde vocês estiverem. Sabe? E entenda que em todas as parábolas de Jesus que eu citei, de Mateus, de Lucas, em todas elas, a ênfase maior de Jesus é o servo fiel é recompensado. Então entenda que nós temos que ser constantes. Nós temos que ser fiéis. Sabe? Servir por servir, ir de vez em quando, fazer quando der certo, fazer quando tiver vontade, fazer de maneira relaxada, relapso, aleatório, ou fazer de qualquer forma, ou de maneira inconstante, não nos torna servos fiéis. É a nossa fidelidade como servos que nos dá direito à recompensa da honra do Pai. Em Mateus 25, 21, a Bíblia afirma que o servo fiel, o Senhor dirá, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Pai. E a gente vê aqui Jesus de novo dizendo, aqueles que são fiéis no pouco são colocados no muito. Aqueles que são fiéis no pouco são honrados com o muito. Você quer o muito de Deus? Seja fiel no pouco. Às vezes Deus te confiou algo tão pequeno, que aparentemente é pequeno, né? Às vezes foi confiado a você servir café. Seja o servidor de café mais fiel que Jesus tem. Faça isso com a maior maestria que você puder. Seja o mais higiênico possível. Sabe? Quando você começa a ser fiel nas poucas coisas que Jesus te diz, Ele vai te confiar as muitas. E nessa passagem, Jesus está falando de uma forma geral de várias coisas que Ele coloca na nossa mão. Às vezes são tarefas que Ele nos confia. Às vezes são vidas que Ele nos confiam. Às vezes são importâncias. Às vezes são bens materiais. Às vezes são coisas pequenas. Mas é nas coisas pequenas que Ele testa a nossa fidelidade. Seja fiel. Olha o que Provérbios 28, 25, Salomão afirma. Ele diz, o homem fiel abundará em bênçãos. Gente, eu queria falar assim com vocês hoje a importância da nossa fidelidade.
A recompensa nessa noite não é sobre o servo. A recompensa é sobre o servo com uma característica em particular: a fidelidade. Olha só o que Salomão diz. Ele diz: olha, o homem fiel abundará em bênçãos. Gente, entenda que não é aquele que faz muita coisa para Deus, aquele que faz grandes coisas para Deus, aquele que serve Deus em tarefas grandes, complexas, extraordinárias. Não! É aquele que faz as coisas para Deus com fidelidade. E a fidelidade do servo, ela é recompensada. A gente começou vendo que ela é recompensada com a honra do próprio Pai. Salomão diz que ela é recompensada com bênçãos em abundância. E a gente vê Deus dizendo também que a fidelidade será recompensada com um gozo, um prazer, uma alegria que só o Senhor pode proporcionar. Em Isaías 54:17, a palavra de Deus afirma: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenará. Essa é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. O próprio Senhor defende o servo fiel. E aqui eu quero falar de mais uma recompensa da fidelidade. É o próprio Deus te defendendo. O próprio Deus se levantando para guardar, para proteger. Ele diz: nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar. Nem toda língua que se levantar contra ti será condenada. Ele diz: essa é a herança do servo fiel. Eu viajo, então entenda que a nossa principal característica como servo não é o tamanho das coisas que a gente faz, não é a quantidade delas, não é a beleza, não é a forma com que elas são vistas pelos homens, mas é a forma com que a nossa fidelidade é expressada para Deus. E eu queria falar um pouco mais sobre quem serve a Jesus, é honrado pelo Pai. Mas antes de falar sobre essa honra que Deus concede àqueles que servem a Jesus com fidelidade, eu queria que você prestasse atenção nas coisas que eu acabei de dizer. E que você observasse que em nenhuma dessas recompensas, por ser fiel, eu citei o tapinha nas costas. Eu citei os aplausos e nem elogios. A sua fidelidade não vai ser recompensada com nada disso. E às vezes a gente faz as coisas para Deus esperando um reconhecimento humano, um reconhecimento do seu pastor, um reconhecimento do seu irmão, um reconhecimento de quem recebeu a obra, de quem recebeu a ação, de quem recebeu a fidelidade. Porque Jesus disse em Mateus 25 que quando a gente faz as coisas por qualquer um dos pequeninos irmãos, a ele nós fazemos. Então, quando você
faz algo para o teu irmão, você está fazendo para Jesus. Então a tua fidelidade na tua amizade com teu irmão, na tua igreja, na tua oferta, no teu dízimo, no teu comparecimento nas obras sociais da igreja, a você não fechar os olhos para aquele que necessita de algo que você pode proporcionar, que está do teu lado. Quando você faz essas coisas, você está fazendo pelo teu irmão, está fazendo pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu pastor, pela tua igreja, mas Jesus diz, vocês estão fazendo por mim. Sou eu que estou recebendo essa fidelidade. E em nenhuma das recompensas que a gente citou nessa noite, de servir Jesus com fidelidade, eu citei o reconhecimento, o tapinha nas costas, o elogio, o muito obrigado, o parabéns. Muito embora receber às vezes esse obrigado, esse elogio, esse valeu, seja bom e nos anime, isso não pode ser o que nos move. Isso não pode ser o que nos faz caminhar. Porque no dia que isso faltar, a gente para. Porque a gente se move pela recompensa, pelo galardão. Nós nos movemos em servir Jesus pela recompensa de servir Jesus. E ele diz, aquele que me serve fielmente será recompensado com essas coisas que eu acabei de citar. E todas essas coisas que Jesus nos prometeu como recompensa de um serviço fiel, nunca vão falhar. Entenda que nunca vai faltar para você a presença de Jesus do teu lado quando você estiver servindo a Ele. Nós lemos no capítulo 26, Jesus dizendo, se alguém me serve e me siga, e onde eu estiver, ali estará o meu servo. Ele diz, olha, se aonde Jesus estiver, você estiver, Ele vai estar com você. E ele diz, ó, e se alguém me serve, o meu Pai o honrará. Você sabe quando é que essa promessa vai ser quebrada? Nunca. Sempre que você servir Jesus, Deus vai honrar você. Às vezes o homem pode não te honrar. Às vezes o teu pastor pode não te honrar, porque é um ser humano. Às vezes não consegue ver todas as coisas. Falha. Mas a honra de Deus nunca vai falhar. Nenhuma dessas promessas, nenhuma das promessas de gozar de entrar no gozo do Senhor, nenhuma dessas promessas de terem abundâncias bênçãos de Deus, elas nunca vão falhar. E se a gente estiver esperando essas recompensas de Deus, e a gente estiver se movendo por elas, o nosso trabalho não vai parar. A nossa fidelidade não vai ser quebrada. Porque a gente vai estar esperando algo e as nossas expectativas não vão ser frustradas. Porque a tua palavra diz que Ele não é homem para mentir. E Ele também não se esquece das suas promessas. É muito importante a gente saber de onde esperar a nossa recompensa. Quem serve Jesus é honrado pelo Pai. Em João 12, 26, Jesus disse, se alguém me servir, meu Pai o honrará. O próprio Jesus prometeu dividir a sua honra conosco. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, ele diz, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Esse versículo... Olha o que Jesus fala para nós nesse versículo. Olha a promessa que Ele faz para nós.
Apocalipse 3:21, ele diz, ao que vencer. Sabe o que ele está dizendo com ao que vencer? Ao que perseverar até o fim. Ao que não desistir pelo caminho. Ao que me servir fielmente até o último dia. A esse que vencer as tentações, que vencer as lutas. A esse que vencer a inconstância, a esse que for fiel. Eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Jesus está dizendo, olha, a nós que permanecermos fiéis na presença dele, que o servirmos com fidelidade, ele diz, vocês vão se assentar comigo no meu trono. O que ele está dizendo? Vocês vão reinar comigo. Assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Essa promessa que tem que mover você. Essa recompensa que tem que te estimular a ser fiel com Deus. Olha o que ele diz em Mateus 19:28. Ele fez uma promessa para os seus discípulos, para os 12. Ele disse, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E aqui eu quero falar de um trabalho especial, de uma fidelidade especial com que os 12 serviram Jesus. Os discípulos serviram Jesus de forma que a gente se inspira até hoje quando a gente lê as Escrituras. Muitos deles tiveram mortes cruéis e permaneceram fiéis até o fim. De tudo foram tentados, foram oprimidos e perseguidos, mas permaneceram fiéis. E a promessa para eles foi de cada um se assentar no seu trono junto com Jesus. E a promessa para nós, de uma maneira geral, é de sentarmos no trono junto com ele. Olha o que é que João 15:15, Jesus ainda diz para nós. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Cara, se até aqui você se empolgava com ser um servo fiel de Jesus, e todas essas recompensas pela sua fidelidade, todas as recompensas por ser fiel que eu citei até o momento, te encorajava a servir esse Jesus de forma fiel e constante. Imagina diante desse versículo que a gente acaba de ler. Marca aí na sua Bíblia, Mateus 19:28. João 15:15. Onde ele diz, eu já não chamo mais vocês de servos. E ele explica, ele diz, ei, deixa eu falar uma coisa. O servo não sabe das coisas do seu senhor. O servo recebe ordem e as faz. E ele diz, eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês agora de amigos. Porque tudo aquilo que eu ouço do Pai, eu divido com vocês.
Nós não podemos mais nos considerar apenas servos. E se toda essa recompensa que eu citei aqui não te empolgar a ser fiel e não te estimular a ser fiel, a revelação bíblica de que nós não somos mais tratados como servos, não somos tratados como escravos, não somos tratados como empregados, somos tratados como amigos. Ele diz: porque eu divido com vocês os segredos que o Pai me conta. Jesus revela para nós as coisas de Deus. E um servo não tem acesso aos segredos íntimos do seu Senhor. Só os amigos. Se isso não te empolgar a ser fiel, no mínimo mexe com o teu coração. E vai te incitar, te estimular a estar buscando conhecer mais esse amigo que não nos trata como servos, mas que espera de nós fidelidade, por toda essa forma com que ele nos trata, por toda essa forma com que ele nos ama. Ele espera de mim e de você fidelidade. Ele espera de nós exclusividade. Ele espera de nós o nosso melhor. Ele não quer que a gente faça as coisas para ele por fazer, e nem que a gente se mova por se mover, ou que faça simplesmente por uma ambição egoísta de receber bênçãos. Mas assim como ele nos trata como amigos e divide conosco os segredos que o Pai conta, as coisas que o Pai revela, ele espera de nós uma amizade sincera, fiel, verdadeira. Ele espera de nós que a gente comece a fazer as coisas para ele por amor. E que as recompensas dessa fidelidade vão chegar, porque ele é galardoador dos que o buscam. Mas que a gente faça por amor. Que a gente seja fiel porque a gente tem um amigo que é fiel. Em João 14, 23, Jesus também disse: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Agora entenda, às vezes a gente faz tanta declaração na nossa vida, e dentre essas declarações, uma das que a gente mais ouve dos cristãos é que eu amo Jesus, que eu amo a Deus. Mas Deus não quer que a gente o ame só de palavras. Ele quer que ele olhe para nós e nas nossas atitudes ele veja a gente amando ele. E olha o que ele declara aqui em João 14, 23. Ele diz: se alguém me ama, esse alguém guarda as minhas palavras, e o meu Pai o amará. Quer ser amado de Deus? Quer que Deus te ame cada vez mais? Quer demonstrar para Jesus que você o ama? Você tem que guardar as palavras dele. E tudo que eu falei para vocês até agora só são as palavras de Jesus. Eu só estava aqui expondo os textos bíblicos, não são palavras minhas. Não sou eu que estou dizendo que você tem que ser fiel. Não sou eu que estou dizendo que a característica mais importante do seu serviço para com Deus é a fidelidade, é a constância. Então, entenda que mais importante do que o tanto de tempo que você dá para Ele, o tanto de dinheiro que você dá para Ele,
o tamanho da coisa que você fez para ele, é a fidelidade com que você faz essas coisas. É a fidelidade com que você serve. Esse amigo que não te trata como servo. Que te conta as coisas dele, os planos dele, os segredos dele. Então, entenda que Jesus diz, olha, se você me ama, guarde as minhas palavras. E ele diz assim, ó, se alguém me ama, guardará as minhas palavras. O que ele está dizendo? A maior prova de amor nossa para Jesus é guardar suas palavras. E guardar aqui não significa colocar em uma gaveta e deixar bem guardadinha, fechada, como a gente faz com uma joia importante, com um objeto importante, com um relógio importante, um colar importante. Não. O guardar aqui é guardar aqui. Aqui, 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 aqui. O guardar aqui é praticar as suas palavras. É colocar em prática as palavras que a gente ouviu dele. Sabe? Não existe nenhuma dúvida até aqui de que a gente tem que servir Deus com fidelidade. Não temos sombras para nenhuma dúvida. Temos que ser fiéis nas nossas obras para com Ele. O nosso serviço para com Ele tem que ser de forma fiel e constante. Isso não sou eu que diz, são as palavras dele. E ele diz, olha, você me ama? Obedeça a minha palavra. E ele diz, olha, aquele que me ama e que demonstra que me ama, guardando as minhas palavras, obedecendo elas. Olha só o que ele fala que acontece. Ele diz, nós viremos, no plural, para ele e faremos nele morada. Sabe o que esse versículo diz? Que aqueles que amam Jesus, que guardam as palavras dele, que ouvem as suas palavras e as pratica, que Jesus e Deus vêm morar nessas pessoas, vêm morar em nós, através do Espírito Santo de Deus. E eu quero concluir a minha palavra com o versículo de Apocalipse 22:12. Jesus sempre honrará e recompensará o servo fiel. Apocalipse 22:12. Ele mesmo disse, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Jesus diz, eis que cedo eu vou voltar. Eu não demoro. E ele diz, quando eu vier, eu vou trazer comigo o meu galardão. E ele diz que naquele dia, esse galardão vai ser dado a cada um segundo as suas obras. Segundo aquilo que a gente fez por ele. Você sabe que dia é esse que ele está falando aqui? Aquele dia lá de Mateus 25, que a gente tanto fala, que nos move no grupo de vida em ação. E naquele dia o Senhor virá em tua glória e separará uns à sua direita e outros à sua esquerda, como separa a ovelha dos bodes. E aos que tiverem à sua direita, ele dirá, entrem benditos do meu Pai, e recebam por herança
o que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. E aqui em Apocalipse ele diz: eu não demoro. E o meu galardão está comigo quando eu voltar, para recompensar cada um segundo as suas obras. E aqui vai o meu conselho, a minha conclusão, diante de todas essas palavras que a gente ouviu hoje das Escrituras Sagradas, que por mais que Deus tenha prometido para nós proteção, honra e bênçãos aqui nessa terra, cuidado aqui nessa terra e honra aqui nessa terra, em Apocalipse ele fala algo sobre galardão. E galardão está falando sobre uma recompensa celestial. E essa recompensa, esse galardão será dado a nós segundo a obra de cada um. Segundo a fidelidade de cada um. E quem está trazendo esse galardão é Jesus Cristo. E ninguém pode tomar esse galardão dele. E ele entregará a nós segundo ao que a gente fez. Entenda que a sua salvação não é segundo as tuas obras. A sua salvação é segundo a obra que ele fez lá na cruz. A sua salvação é algo pela graça. É de graça. Você não tem que fazer nada para ir para lá, para ser salvo. Mas agora, depois de salvo, aquele que serve ele de maneira fiel, no dia que ele voltar, receberá uma recompensa segundo as suas obras. E não é a salvação. A salvação já foi dada para nós. Quando a gente reconhece esse senhorio dele, a gente recebe ela. Quando a gente reconhece esse sacrifício dele na cruz, a gente recebe essa salvação. E a partir de agora a gente vive uma vida não como servos, mas como amigos. E todas as nossas ações de fidelidade são vistas, são recompensadas aqui nessa terra com honra, com proteção, com cuidado, com bênçãos abundantes, mas acima de tudo, um galardão nos espera no dia que ele voltar. Que galardão é esse? A palavra diz que o que o nosso coração nunca recebeu, nunca desceu no nosso coração, nunca passou pela nossa mente, a gente nunca, nem nos nossos sonhos mais mirabolantes, a gente não conseguiu imaginar o que ele tem guardado para nós de tão bom que é. A nossa imaginação não é capaz, por mais fértil que ela seja, nem de passar perto das coisas maravilhosas que ele tem guardado para nós. E ele diz, é segundo as obras de cada um. Então eu quero te motivar a servir esse Jesus. Mas eu quero, acima de tudo, te motivar a servir esse Jesus com fidelidade. Dando o seu melhor, de maneira constante. Com a garantia de que se você praticar essas palavras, ele vem morar dentro de você. Amém? Eu quero orar por vocês que me ouvem neste momento. Te peço que, aonde você estiver nesse momento, você feche os teus olhos, curve sua cabeça, concentre-se um pouco. Pai querido, neste momento, eu quero apresentar essas pessoas que me ouvem. E eu quero te pedir, Senhor, para que o Senhor
cada vez mais, coloque no coração delas que a fidelidade no trabalho, no teu reino, será recompensada pelo Senhor. Que o Senhor coloque no coração delas que elas não têm que esperar recompensa dos homens, reconhecimento dos homens, que elas têm que se mover nesse trabalho com fidelidade, na certeza de que a honra vem do Senhor, de que o cuidado vem do Senhor, de que as bênçãos vêm do Senhor, e que se essas promessas foram feitas pelo Senhor, elas serão cumpridas. E que elas confiem, Pai, nas palavras que elas ouviram neste momento, neste vídeo. E que elas se movam nesse trabalho cristão pela recompensa que Deus nos dá. Pela recompensa da honra. Pela recompensa do galardão celestial. Que cada uma delas entenda o privilégio de servir a um Senhor que nos considera amigos e da importância de sermos fiéis para com Ele. A importância de fazermos todo esse trabalho para Ele com fidelidade. Pai querido, que nesses tempos difíceis e trabalhosos que a gente enfrenta, de vírus, de incertezas e de inconstâncias, a gente permaneça fiel. Que as circunstâncias e as coisas ao nosso redor não mexam com a nossa fidelidade no nosso serviço. Que a gente possa ser prudente e entender que a gente vai fazer a nossa parte de nos proteger, de evitar o contato, a aglomeração neste momento, mas entender que isso não nos impede de servi-lo. Que o Senhor nos dê estratégias para que a gente continue fiel, para que a gente continue servindo, para que a gente continue cada vez mais constantes na tua obra. Para que a gente entenda que não é o que a gente faz e nem o quanto que a gente faz, mas é a fidelidade com o que a gente faz. Não é o tanto que eu dou. É a fidelidade com o que eu dou. Não é o tanto que eu faço. É a fidelidade com o que eu faço. Porque quando a fidelidade existe, a quantidade vem. Que cada um possa compreender que quando Salomão diz em Provérbios que o homem fiel é recompensado com bênçãos abundantes, é para que eles sejam uma bênção na vida dos outros. Jesus vai te encher de bênção para você ser uma bênção. Que nós possamos compreender cada vez mais o privilégio de servir a esse Jesus. E que isso nos motive a ser fiel. Que cada um de vocês que me ouve neste momento, que você possa compreender que nós temos que botar em prática essas palavras. Independente das circunstâncias. Porque Ele nos guardará, nos protegerá, nos recompensará. Eu desejo para todos uma semana abençoada. Faça a sua parte, não tente a Deus. Mas tenha a certeza que aquilo que não tiver ao teu alcance, você pode descansar, porque Ele fará. E Ele te contará os seus segredos. E Ele vai morar dentro de nós até a sua vinda.
Pai, obrigado pela oportunidade de trazer a Tua palavra neste momento. Que nós possamos, Senhor, ser fiéis. Que nós possamos, Senhor, Te servir cada vez mais fiel, motivados pelas recompensas celestiais, pelas bênçãos celestiais, movidos, Senhor, pelo privilégio de sermos chamados de amigo. E que tudo isso nos inspire a ser fiéis e cada vez dar o nosso melhor para o Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão e a consolação do Espírito sejam com todos vocês. Fiquem com Deus.